dia, pessoal. Eu sou a Clara. Eu sou a Natália. Eu sou o Gustavo. E hoje a gente vai falar sobre a Revolução Praieira, que aconteceu de 1848 a 1850 na província de Pernambuco, sendo a última revolta provincial que ocorreu no Brasil durante o período imperial. E ela tem alguns tópicos que a gente vai comentar sobre. A Revolução Praieira aconteceu por conta das disputas políticas travadas entre os praeiros e os conservadores durante esse período que a Clara falou. Isso aconteceu porque quando os conservadores estavam à frente da província, seus aliados que ocupavam cargos na polícia e na Guarda Nacional recebiam armas do governo pernambucano. E daí os praeiros se aproveitaram e disseram que a força policial estava em suas mãos para desarmar os conservadores. Mas mesmo assim, os praeiros saíram derrotados e os conservadores continuaram no poder. A província de Pernambuco, na década de 1848, vivia grandes tensões, fruto dos diferentes interesses econômicos e das dificuldades impostas à população mais carente das disputas pelo poder. Essas questões se uniram de forma a fazer com que essa província sediasse a última rebelião provincial do Brasil no segundo reinado. Nessa década, a província de Pernambuco vivia as tensões causadas pelas disputas de mão de obra. Afinal, a partir do ano de 1845, com o início do BWAPD, que é uma lei inglesa que permitia que a sua marinha monitorasse o Atlântico Sul e aprisionasse navios negreiros como uma forma de pressionar o fim do tráfico negreiro. A obtenção de escravos se tornou mais complexa, fazendo com que os próprios elites disputassem entre si o acesso dessa mão de obra. Além disso, havia a decadência na economia açucareira, que afetava a economia pernambucana como um todo, mas que no povo se refletia em maiores dificuldades, pois o custo de vida se encarecia. E para piorar a situação, tinha uma insatisfação muito forte, porque o comércio retalho, que é um comércio que revende as coisas, estava nas mãos dos estrangeiros, sobretudo de ingleses e portugueses. E frequentemente esse ficava desabastecido, o que dificultava o acesso à comida. A política pernambucana na época da revolta era dominada pela tradicional e rica família Cavalcante. Essa família exercia o seu poder de uma forma bastante agressiva e absoluta, que causou uma insatisfação popular no pessoal da província. Os Cavalcante eles eram rivais da família Rego de Barros, uma das famílias mais icônicas do período colonial da capitania de Pernambuco. Um dos grandes líderes praeiros dessa revolução foi Pedro Ivo Veloso, responsável por formar uma tropa de populares no interior da província. Ele atraiu forças do governo para fora de Recife, despistou e marchou para a capital, atacando em fevereiro de 1849. Ele levou cerca de 1.600 homens nesse ataque, mas perdeu após de mais de 10 horas de batalha. Nessa batalha, o deputado Nunes Machado, um dos grandes praeiros, morreu em combate. O nome mais ligado com as camadas populares que lutou na Revolução Praieira foi Borges da Fonseca. Ele foi crítico dos praeiros e ali... Recomeça? Ele foi crítico dos praeiros no período ali entre 1845 a 1848 e chegou a ser preso por suas críticas, mas quando os praeiros se rebelaram, ele aderiu à luta e se tornou um nome expressivo na hierarquia dos praeiros rebelados. Os historiadores falam que Borges da Fonseca trouxe influências vindas do socialismo utópico. Ele chegou a elaborar um manifesto que sintetizava algumas dessas exigências. No chamado Manifesto ao Mundo, Borges da Fonseca dizia o voto livre e universal, liberdade de imprensa, nacionalização, comércio retalho e extinção do poder moderador. Uma curiosidade dessa revolta é a extinção do poder moderador. O poder moderador foi criado em 1824. Dava ao imperador o controle sobre os outros poderes. Foi extinto com a proclamação da República em 1889. A Constituição de 1891 estabeleceu a separação dos poderes executivos, legislativos e judiciários sem a intervenção central. A nova organização federalista, que completa a reforma do Poder Judiciário, de forma a assegurar os garantios dos direitos individuais dos cidadãos, a extinção da lei do juro convencional, a extinção do sistema de recrutamento militar então vigente. E também temos a reforma do Poder Judicial, que tem como função garantir os direitos individuais, coletivos e sociais, e resolver conflitos entre o cidadão... Eu me confundo com isso, eu fico com medo de falar. E entidades e Estado. Para isso, tem autonomia administrativa e financeira garantidas pelo conceito da Constituição. A Revolução Praieira tem um caráter liberal, que significa ter uma corrente política e moral baseada na liberdade, consentimento dos governados e igualdade perante a lei. E foi isso. Espero que vocês tenham entendido. Acho que a gente entendeu também, né? Aí a gente queria agradecer o Basílio, né? Porque sem ele never teria acontecido isso. Ele acho que ele não vai gostar que eu falei isso, mas... E o Juninho, porque se não tivesse o Juninho... Gravando muito a gente não ia...
É isso, pessoal. Obrigada.